Avisa quando estén prontos. Boa noite. Vamos começar. Vamos começar. Meu nome é Ana Iris. Eu sou acadêmica do oitavo período de medicina da Universidade Grupi, a UNIRG, e eu também sou atual presidente da LASAC, que é a Liga Acadêmica de Saúde Comunitária, da UNIRG também. Primeiro eu peço que estejam todos bem-vindos e eu peço que cada um escreva no chat o nome completo para que a gente possa emitir o certificado. Tem um barulho. Caso alguém tenha, no decorrer da oficina tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar pelo chat mesmo ou pelo formulário do Google Forms, que vai estar disponível no chat também. Hoje, gente, o nosso tema é sobre ação na comunidade, desafios e potencialidades na construção de uma saúde pública. Convidamos o Dr. Vladimir Tamayo, que é formado em medicina pela Faculdade de Ciências de Matanzas, em Cuba. E ele também tem um título de especialista de medicina pela Universidade de Havana, que é reconhecido pela UNB. Também é título de especialista em saúde da família e comunidade e é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. E também é professor preceptor da Universidade de Grupi. Também convidamos o Dr. Igor Moreira, que é médico pela Universidade de Havana, de Cuba. Ele é especialista em medicina da família tanto pela Universidade de Havana quanto pela Universidade Federal do Maranhão. E também é preceptor da disciplina de semiologia na Universidade de Grupi. Muito obrigada, doutores, pela disposição, por estar aqui conosco. E é com vocês agora. Boa noite a todos. Falar sobre esse tema é um tema desafiador, é um tema que vem ao campo da medicina de família e comunidade e que nos imbui muito de sermos nós mesmos dentro da comunidade. Estou falando isso porque para ser médico de família e falar de ações na comunidade, você tem que estar dentro dela, tem que conhecer a comunidade. Na minha formação, foi a primeira coisa que aprendimos. O médico dentro da comunidade que vai atender. Conhecer ela, conhecer hábitos e estilos de vida, mudar hábitos e estilos de vida, que é a parte mais difícil para um médico de família e comunidade, é a questão fundamental. E aí entra a educação em saúde para ações na comunidade. Educar para evitar. Essas são as questões fundamentais que o médico que tenha competência e perfil para essa ação deve ter. Tem colegas que gostam de cardiologia, só cardiologia. Tem colegas que gostam de cirurgia, só cirurgia. Nós temos que lidar com tudo isto lá na comunidade. Para poder ter ações de saúde na comunidade, tem que identificar problemas primeiro em essa comunidade. Identificar quais são os fatores de risco que nos estão trazendo esses problemas para poder traçar essas ações na comunidade. E para isso, tem algumas características, alguns conceitos que devem ser trazidos à tona, discutidos, analisados, aprendidos por os futuros médicos, los que já estão lá, para poder engajar-se na comunidade e poder mudar aquelas questões que querem ser mudadas com respeito à saúde da comunidade ou do indivíduo. Tá certo? Então, vou pedir a nossa querida Valkyria aí que, antes de nada, nos mostre um vídeo que eu quero que todo mundo veja, que é fundamental para falar a respeito do trabalho de uma equipe de saúde da família em ações na comunidade e que deve ser feito. A primeira coisa. Então, Valkyria, por favor. Prestem atenção ao vídeo. Está sem som, mas acho que se vai entender. Tem aqui legenda. Está se vendo um pouquinho lento,
Algo está aconteciendo ali na comunidade. Todo mundo parou. Está todo parado. E essa criança vai ver o que está acontecendo. Começou a chover. Esse menino, querendo ir para a escola, encontra uma árvore no seu caminho. Sozinho, ele quer empurrar essa árvore para fora. E essa atitude dele, veja o que faz. Todos juntos consiguen levantar a árvore. Y todo el mundo pasa. Pueden colocar el primer slide de Valkyria. Ações na comunidade, desafios. Então, esse é o primeiro desafio que tem que encontrar um médico com sua equipe. Primeiro, trazer essa equipe para empurrar essa árvore. Essa árvore são aqueles problemas que vamos nos encontrar na comunidade e precisamos todos empurrar isso. Mas para empurrar essa árvore temos que ter esses conceitos bem establecidos. Vamos a trazer à tona a promoção de saúde, a prevenção de saúde, a intersectorialidade, o território, a territorialização, responsabilidade. Lá tinha responsabilidade de alguém de tirar aquela árvore, ninguém fez isso, estavam esperando o momento certo, mas estava atrasando todo mundo, né? A resolutividade que o médico de família tem que ter na área em que atua, com planejamento, articulação, monitoramento e as avaliações de essas ações. Pode passar, Valkyria. Então, antes de falar de promoção de saúde, queria lembrar aqui Junqueira, um dos autores do ano 2000, ele dizia que é fundamental na promoção de saúde para operacionalizar essas ações, um trabalho em equipe. Aquela equipe que removeu aquela árvore. Promover, como você vê no slide, é alguma coisa de criar, fomentar, empurrar aquela árvore. E tem alguma diferença em quanto a promoção e prevenção, tá certo? Vamos a prevenir em ações. Prevenir saúde é questão um pouco mais pontual. A prevenção e a promoção é uma questão um pouco mais general em quanto a aumentar a saúde e bem-estar da comunidade. Pode passar, Valkyria. Isso é um trabalho em equipe que vocês viram anteriormente, tá certo? A estratégia da promoção é tratar de transformar aquele problema que encontramos em algo beneficioso, em algo que nos vai trazer a todos um trabalho que no futuro evita males maiores, em esse caso, né? Trabalho que conforma a estrutura subyacente de problemas de saúde, como demanda aqui o Terry en 1990, con una abordaje intersectorial. Para falar de intersectorialidade, também
Junqueira falou algumas questões de a necessidade de que essa intersectorialidade articule toda a sociedade, porque vai ter saberes e experiências diferentes que nos vão a traçar uma linha de partida com um objetivo e um final que deve ser previsto para poder avaliar essas ações de saúde lá na frente. Aqui diz que essas estratégias de promoção enfatizam a transformação e as condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura subyacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem, como estou falando, intersectorial. Por exemplo, se nós queremos trabalhar a dengue, uma experiência própria desde 2006, 2007, até hoje, lá na cidade onde estou trabalhando, quando cheguei na cidade, tinha um número alto de casos de dengue. E era só tratando aquelas pessoas, fazendo exames, diagnosticando e enfrentando o mosquito. Aí surgiu a ideia de que sozinha a equipe de saúde não podia fazer isso. Todo mundo queria, não, traz um fumacê, faz alguma coisa. E ninguém via o problema criado por outras questões. Chamamos ao prefeito, chamamos aos vereadores, educação, igrejas, associações, nos sentamos em uma mesa, apresentamos o problema, as causas e que isto podia trazer até morte. E discutimos e escutamos a todo mundo, todas as pessoas sentadas naquela mesa e traçamos metas. Quando podemos começar a trabalhar o combate à dengue? Trabalhamos alguns conceitos de saúde em que não era só o diagnóstico, tínhamos que evitar que as pessoas adoeceram. Esse evitar tem um trabalho bem amplo para chegar a ele. E assim decidimos que cada ator em essa mesa tinha uma função adequada a cada momento. Marcamos um dia D para o início. Esse dia D do início da campanha contra a dengue se reuniu todo mundo e andamos em toda a cidade. Saúde diante, prefeito, vereadores, educação com todas as escolas, alunos, chamando a atenção de todos aqueles que ainda não sabiam que teria uma ação de uma semana contra o mosquito para evitar a dengue. Desde o prefeito até policiais ajudaram a colher lixo, mandaram a limpar quintais, tampamos caixas de água, orientamos, entregamos sacos de lixo, a população trouxe todo o lixo que tinha nos quintais, limparam, colocaram fora, o pessoal da prefeitura trouxe caminhões, encheram esses caminhões durante a semana toda de lixo e limparam a cidade. E assim foi ano tras ano, temos vídeos, temos fotos de todos esses anos consecutivamente. Em 3 anos e meio, caiu a 0 o número de doentes com dengue. E, por supuesto, de vectores, de transmissores. O mosquito diminuiu bastante. Todo mundo sabe hoje como tratar de evitar a dengue, não tratar a dengue. Se conseguimos evitar o adoecimento na comunidade, conseguimos evitar o problema. Para fazer isso, como eu falei ao princípio, temos que estar dentro dessa comunidade e saber como pensa essa comunidade, o que faz essa comunidade, como se fala em essa comunidade, quais são aquelas palavras mágicas que a equipe de saúde tem que levar à comunidade para fazer que ela compreenda que evitando, prevenindo-se com essa promoção de saúde que estamos fazendo, teremos essas ações culminando com um final feliz. Pode passar o slide. Valquíria, pode passar o slide, por favor. Então, a principal diferença encontrada entre prevenção e promoção de saúde está no olhar e conceito de saúde. Na prevenção, a saúde é vista simplesmente como ausência de doença, quanto na promoção, a saúde é encontrada como um conceito positivo e multidimensional, resultando desta maneira um modelo participativo de saúde na promoção e oposição a modelo médico interventivo, de intervenção.
que é isto? Nós colocamos a população a fazer saúde. Para isso leva um tempo. Na época nós não tínhamos WhatsApp, hoje contamos com mais tecnologia para todo mundo, a maioria tem um telefone com WhatsApp, então utilizamos hoje esse recurso. Tá certo? Pode passar, Valquíria. Segundo a Carta de Ottawa, essa expressão de promoção de saúde corresponde a um processo de capacitação da comunidade para actuar na melhoria da qualidade de vida da comunidade, incluindo uma maior participação no controle desse processo, para atingir um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Eu não posso evitar doenças sozinho. Eu tenho que colocar na mão das pessoas da melhor forma possível, com uma linguagem clara, convincente. Eu tenho que estar convencido do que estou falando. E o que eu tenho que transmitir para eles tem que ser bem claro, com uma linguagem simples e que chegue à comunidade. Para isso tem que conhecê-lo. Esse é o fator fundamental. O médico de família que mora na comunidade conhece cada canto desse território, chamado territorialização, sabe onde estão os doentes, onde estão os hipertensos, onde estão os problemas, onde estão as barreiras que podem interferir em essa comunicação social, saúde, como evitar, como chegar, quem está mais longe. A característica do meu trabalho, por exemplo, é um município urbano rural e sou o único médico, mas com uma vantagem em cima de muitos outros colegas. Eu tenho uma população de 1.700 pessoas. Comecei com 1.400, estamos 1.700 pessoas aproximadamente agora. Continuo falando disto em todos os eventos internacionais em que fui, congressos, etc., que 4.000 pessoas para um médico de família atuar é muita gente. Outros colegas me dizem, mas tem agente comunitário. Contudo, os melhores lugares com melhores satisfação de saúde e índices de saúde bem satisfatórios, o médico de família tem 1.500, 1.000 pacientes e está o tempo todo com eles. Chega mais rápido aos problemas e consegue determinar quando resolver um problema. Tá certo? Pode passar, Valquíria. A intersectorialidade surge como uma proposta de nova maneira de trabalhar, de governar e construir políticas públicas de saúde para uma promoção de saúde e para uma melhora da qualidade de vida na população. Como eu falei anteriormente, precisamos de toda a comunidade. Então, por exemplo, hábito de fumar. Que fizemos uma pequena experiência. Levamos as criancinhas, os mais pequenos, conversamos com eles respeito ao cigarro, ensinamos que isto poderia fazer mal a eles e aos pais e que precisamos da ajuda deles para que papai e mamãe entenderam que aquilo faz mal. E levamos o filhinho a casa com uma mensagem de saúde e pais queixando-se às vezes, o que estão fazendo que os meninos estão insistindo tanto? Educamos na criança para que aquele que tem hábito de fumar em casa saiba que essa criança pode adoecer um dia ou eles mesmos. E se a criança aprende cedo estas questões, não teremos um fumante lá no final também. Isso é promover saúde. E não é fácil, tem que insistir bastante. Então, por exemplo, intersectorialidade com a Secretaria de Educação. Tivemos um alto índice de gravidez na adolescência nos anos 2007 e 2008, quando eu cheguei lá no município. Identificamos um problema. Chamamos ao secretário de Educação, professores, identificamos quais eram as faixas etárias de meninas grávidas e começamos a trabalhar durante 6 meses essa faixa etária de 12 a 19 anos, tanto de mulheres como de homens, feminino e masculino lá. Mas separamos eles. São interesses um pouquinho diferentes nesse momento. Então, o trabalho de educação e saúde com respeito à sexualidade, gravidez, consequências,
fisiologia da mulher, preparação dessa mulher, a família, a parte religiosa, também trabalhamos em esses casos. Conseguimos, em 3 anos, chegar a 0 de gravidez na adolescência. As outras grávidas começaram a engravidar 20 anos para frente. Em Crixás, Tocantins, eu tive que sair nos 3 anos. Quando retornei, já havia aumentado novamente o número de grávidas. Estamos trabalhando em isso novamente. Estamos retomando todo esse serviço, todo esse trabalho novamente de diminuição da gravidez na adolescência com a educação, juntinhos. Todos os setores têm que apoiar-nos em esse momento para tentar que as meninas em Crixás de 12 a 19 anos planejem sua gravidez, ou pelo menos, se forem ficar grávidas, vão engravidar depois dos 20 anos. E, por enquanto, está dando certo. Está certo? Estamos fazendo alguma coisa. Pode passar, Valquíria. A equipe de saúde debe ser entendida como un conjunto de saberes que actúan no desenvolvimento de procesos de trabalho articulados entre sí, comprendiendo que as interrelações adquieren caráter amplo, pues extrapolan o sector saúde y buscan parcerias con otras instituições, garantindo maior eficácia na atenção à saúde dos usuários. Eu falei ao princípio, ao mostrar o vídeo, que a equipe levantó aquel tronco de árboles y afastó para poder pasar en todas las personas. Nuestro agente comunitario, nuestra auxiliar de servicios gerais que está limpando lá, que a veces hace un cafecinho, a secretaria de saúde, o técnico, o enfermera, o vigia, a recepcionista, tem que estar treinados na mesma. Temos que puxar a carreta do mesmo jeito. Então, quem são os primeiros que têm que estar preparados para isso? Em educação em saúde, a nossa equipe. Então, nos reunimos para fazer isso. Falar a mesma linguagem. Se fazemos isto, a experiência me fala tudo aquilo que já li, que podemos adiantar muito, resolver muitos problemas na comunidade, evitando doenças. Tá certo? E aí podemos trabalhar a resolutividade. Um médico de família resolutivo consigue até 90, um pouco mais, de resolver problemas da comunidade. Pequenas cirurgias. Se consegue ter um eletro, já pode fazer um eletro, é simples fazer um eletro. Interpretá-lo tem que estudar. Se tiver que fazer um parto, vai ter que fazer um parto. Se aparece uma emergência, vai ter que atuar como emergencista. Tem que estar preparado. Mas para promover saúde, também tem que ter aquela linguagem clara e estar misturado na comunidade. Saber com quem fala, conhecer todos os hipertensos, diabéticos, asmáticos, epiléticos, alcoólatras. Se consegue ver isso, se consegue fazer isto, tenho certeza que os indicadores de saúde da comunidade vão ser os melhores possíveis. Tá certo? Pode passar, Valquíria. É interessante que os profissionais de saúde, ao abordarem o público, utilizem uma linguagem adequada e de fácil entendimento, além de oferecer uma troca de informações que tenham relevância para a população em questão. A população em questão, como estou falando, tem conhecimentos também. As pessoas têm conhecimentos de plantas medicinais, de xaropes, de chás, e temos que ir compartilhando essas coisas que às vezes podem ter um fundamento científico e fazer valer aquilo que é de conhecimento geral para aquela comunidade que está dando certo e buscar um entendimento, uma análise em conjunto entre equipe de saúde, comunidade e outros setores para poder continuar sem machucar pessoas, saber dizer não ou sim, ou aceitar algumas das formas de vida daquela comunidade, sempre que tenha um bom prognóstico em quanto à saúde. Tá certo? A religiosidade também. Quando nós abrimos no SUS, aqueles procedimentos que temos que ver, tem um procedimento muito interessante que diz imposição de mãos.
Então, vamos a orar pelo paciente se precisar. Van a rezar pelo paciente se precisar. Vamos a dar um abraço, que em esse tempo não se pode estar dando pela Covid, mas abrace quem precise. Sonria e faz rir a quem merece e precise também. Tem pessoas que melhoram seu sistema circulatório e cardiovascular com um bom sorriso. Musicoterapia, nós não inventamos, já existe faz muitos anos. Os ingleses utilizam. Então, temos que fazer todo o que lançar mão de tudo aquilo que pueda ser beneficioso para a nossa comunidade. Escutar, saber escutar, analisar e trazer à tona todo esse conhecimento, tanto científico como cotidiano da comunidade, para poder ter mensagens de saúde e que as pessoas se sintam na condição de cuidar de si mesmas. 50% de uma consulta médica, o paciente tem que responder a ele segundo o relacionamento médico-paciente. Mesma coisa quando se faz educação em saúde para promover saúde na comunidade e obter resultados satisfatórios e poder avaliar isso lá na frente. Pode passar, Valquíria. Não lembro se tem um slide. Eu queria falar um pouquinho também das políticas nacionais de saúde. 2006 foi lançado pelo Ministério, secretários de saúde estaduais e municipais, CONAS e CONASEM, a política nacional de promoção de saúde, com amplo conceito de saúde. Eles fizeram tudo, colocaram lá dentro tudo o que um coletivo ou no individual a saúde deveria levar como fundamento da promoção de saúde aos indivíduos e comunidades, para produzir uma estratégia que consiga produzir saúde lá na comunidade. E essas condições que já vêm desde uma política, desde um nível superior no Ministério da Saúde até o município, já dá uma orientação, um caminho para que todo aquele médico que consiga ficar na comunidade e se sentir responsável por essa comunidade e, por exemplo, receber uma ligação a qualquer hora do dia ou da noite para uma ajuda ou uma mensagem, conseguir que as pessoas se sintam protegidas por essa ação dessa equipe, ou do médico, do enfermeiro, técnico, quem quer que for da equipe que pueda ajudar. Então, é fundamental o conhecimento por parte da equipe e do médico de aquilo que pode ser feito em prol da saúde de aqueles que necessitam. Tá certo? Valquíria, procura outro slide, o próximo, por favor. Aí o nosso colega Igor vai continuar falando agora algo que é o princípio da estratégia de saúde da família, que ele vai comentar um pouquinho. Doutor Igor, pode comentar e ao final vamos a responder as perguntas e todo aquilo que tenham de dúvidas ou queiram nos ensinar. Nem todo mundo tem um saber eterno ou o máximo que puder. Temos que aprender todo dia um pouco ao respeito. Doutor Igor, pode começar. Obrigado, doutor Vladimir. Eu estou aqui, de fato, em êxtase com tudo que o senhor nos tem comentado conosco. Me lembrei dos meus tempos de formação em Cuba, né? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os futuros galenos, todos os acadêmicos de medicina de vários estados do país, né? Que bom que temos uma liga acadêmica, né, que tem essa sensibilidade, esse interesse pela medicina de saúde de família e comunidade, né? De fato, é uma especialização que o médico ele tem que ter muito amor,
né? Tudo isso que o senhor comentou, tudo isso que o senhor nos relatou, é de grande importância, né? Eu sempre digo que eu sou médico há 5 anos, né, de formado, e eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei tratar doenças, eu trato pessoas, eu trato gente, né? E a medicina de saúde e comunidade, ela me pegou, de fato, ela me fisgou por essa possibilidade do médico, ele não só ser mais um, mas aquele que, de fato, tem a capacidade de interferir, sim, no estilo, no hábito, na vida do paciente, né? Tendo em vista que a melhor medicina não é aquela que cura, né, mas sim aquela que previne, e a medicina de saúde e família está para aí, tá para isso, né? Está para prevenir, está para atuar nas suas diversas, nos seus diversos níveis, né? Que é a atenção primária, secundária, terciária, e agora temos a atenção quaternária também, né? E diante disso também, eu acho que a pergunta, né, que nós, né, como profissionais de saúde e os futuros médicos sempre têm que se fazer, que se perguntar, que tipo de profissional eu quero ser, né? Eu acredito que o futuro da medicina, ele está bem um pouco obscuro, né? Acredito que a formação médica, ela deveria, sim, dar mais ênfase, dar maior ênfase nessa formação do médico de família, e principalmente ensinar o médico não somente conceitos fisiológicos, conceitos, né, de anatomia, enfim, tudo aquilo que a gente aprende de bioquímica humana, biofísica, né, mas sim também ter esse olhar humano, ter esse olhar cuidadoso com o ser humano, tá? Então, já pegando a deixa de tudo isso que o senhor falou, vamos lá, continuando, tá? Acredito que, assim, eu cometi um pouco de redundância aqui, doutor Vladimir, eu até te peço desculpa, tá? Então, como o senhor já falou, a descrição de clientela, né, isso o senhor já deixou muito bem claro para nós, em que consiste, como fazer isso, e interessante que a minha formação em Cuba, desde o primeiro ano de faculdade, nós aprendemos a fazer isso, né, essa descrição da clientela, essa territorialização. Eu lembro que nós tínhamos uma matéria chamada Geografia Médica, onde nós tínhamos que aprender a confeccionar mapas, né, e diagnosticar, fazer um diagnóstico geográfico da nossa área de saúde, e para ter um raio-x, digamos assim, né, da realidade epidemiológica da nossa área. Isso é muito importante, né, conhecer a área, né, isso a gente tinha em MGI, né, que é a Medicina Geral Integral, né, onde a gente fazia um ASIS, que é a análise da situação de saúde de uma determinada área, né, e isso vem nesse diagnóstico da situação de saúde da população, né, que é isso que o senhor falou, o cadastramento das famílias, dos indivíduos, gerando os dados, né, que vai possibilitar nós termos uma noção do que está acontecendo nessa comunidade, né, por exemplo, uma população que tem um grande índice de pessoas, né, asmáticas, por exemplo, a gente, através desse mapeamento, a gente vai tentar fazer um diagnóstico, o porquê está acontecendo, se tem algum fator de risco, né, tendo em vista que os fatores de risco, eles podem ser biológicos, podem ser químicos, podem ser físicos, né? No caso, nesse diagnóstico, uma população que tem um grande índice de casos de asma, a gente vai procurar o que está acontecendo, se tem alguma fábrica de cimento, alguma fábrica, né, alguma indústria, né, que liberam algum agente químico que está interferindo na saúde, né, diretamente na saúde dessa população, né. Isso é de fundamental importância, né, principalmente nós médicos que trabalhamos no interior, né, desculpem, eu considero Gurupi como interior, né, e também está sempre tendo um olhar também para essas situações, né, para esses agentes biológicos, como bem o senhor colocou, o senhor deu exemplo, né, do trabalho que foi feito onde o senhor trabalhou, e isso é magnífico, isso é muito importante. Eu me lembro que o primeiro trabalho o primeiro local que eu trabalhei aqui no Brasil foi no interior daqui do estado de Tocantins, de Colmeia, né, então pronto, eu cheguei no município, tinha também um grande índice, né, de dengue, como o senhor falou, né, e aí apresentei um trabalho,
né, apresentei na Câmara dos Vereadores e tudo, e foi aceito, e aí nós começamos devagar, né, modificando, né, a relação da população, da comunidade, com o seu habitat, com o seu ambiente, né. É impossível falar de saúde, é impossível promover saúde sem ensinar saúde para a população. Promoção de saúde é educar a população, né, sobre as suas doenças, sobre os seus agravos, né, e até mesmo sobre as suas prevenções. Isso é muito importante, né. Esse planejamento baseado na realidade local, né, programa das atividades, segundo critérios do risco à saúde, priorizando soluções do problema. Isso a gente, né, como o senhor falou também, a gente faz isso de uma forma multidisciplinar, né, a gente reúne todos os agentes, né, da comunidade e gera essa força-tarefa. Profissionais que muitas das vezes são muito esquecidos no nosso dia a dia, nas UBSs, e que eles têm uma força, assim, muito grande. Eu sempre digo que o agente de saúde, né, o ACS, eles são os nossos olhos, nossas mãos e nossos pés na comunidade, né, até mesmo porque o médico, às vezes ele fica muito preso no seu consultório médico, né, e às vezes não tem, pela demanda, né, do seu trabalho, né, não tem tempo, às vezes, de ir ao encontro dos seus pacientes. Embora eu sempre já bato muito nessa tecla, né, dessa necessidade de priorizar a visita domiciliar, né, a visita domiciliar, isso é de fundamental importância para o médico de família, né, as pessoas que não têm condições de vir até o meu consultório, né, que às vezes essa porta de entrada do SUS, que é a atenção básica, às vezes é um pouco dificultoso pelos fatores biológicos, por comorbidades, né, o médico ele tem que ter essa sensibilidade, essa disponibilidade de ir ao encontro dos seus pacientes, né, de atendê-los em sua casa, né. Essas são algumas forças-tarefas que o médico, ele tem que ter esse perfil, ele tem que ter esse carisma, né, de viver, bem como o senhor falou, de viver na comunidade, né, de estar inserido, conhecendo a cultura, conhecendo, né, todas as suas maiores dificuldades, né. Medicina de saúde de família é isso, né, o médico, ele tem essa capacidade, essa visão holística, essa visão humanitária, e ir ao encontro da sua clientela. Embora eu não gosto muito de utilizar esse termo cliente, né, dá uma impressão que é uma empresa, né, né, eu sempre gosto de usar a expressão meu paciente mesmo, né. Valquíria, por favor, passa o próximo slide. Essa interdisciplinaridade também, o senhor comentou também, isso é de grande importância. O médico, ele nunca trabalha só, né? Às vezes nós temos que quebrar esse paradigma, quebrar essa postura, que às vezes o médico, ele é o centro das atenções na UBS, no trabalho, né, na comunidade, que sem ele não funciona. Não é assim. Antigamente, sim, né? O médico falou, a água parou, né, e hoje o médico, ele não trabalha somente, ainda mais agora com as modificações que nós tivemos, né, no processo de saúde pública, agora com o advento do NASF, né, que veio justamente para melhorar, né, que veio essa é a palavra, melhorar mesmo, né, a atenção dos seus pacientes, né, que vem psicólogos, nós temos nutricionistas, nós temos fisioterapeutas, temos dentistas, né, assistente social, né, o médico, para que uma atenção ela seja dada de forma integral, nessa integralidade do seu paciente, nós necessitamos de outros saberes, né. Eu sempre digo que um bom médico, né, ele tem que ter essa capacidade de lançar um olhar sobre o seu paciente, não como uma entidade patológica, né, não ver
a hipertensão, a asma, né? Mas ver o seu Antônio, a dona Maria, lá da comunidade, né? Os seus problemas diários, seus problemas cardiovasculares, e entender o porquê, né? A partir do momento que o médico lança esse olhar, né, para seu paciente como um ser biopsicossocial, ele vai ter resultados. Ele vai ter resultados muito favoráveis, né, no tratamento e no prognóstico, né, dos seus pacientes, né. A vinculação, a participação na dinâmica social das famílias assistidas, né, e da própria comunidade, ou seja, vincular a comunidade para que participe sim desse processo de recuperação da sua própria doença, né? Isso é muito importante. Aí eu volto a dizer o que eu havia dito antes, a importância dessa promoção de educar a minha população sobre saúde, né? Já se foi o tempo onde, infelizmente, ainda existe, infelizmente, que médicos, às vezes o paciente chega no consultório para consultar, o médico nem olha no rosto do paciente, né, já pega o papel e começa a escrever. Isso né, então o médico o médico de família ele tem que ter esse carisma, né, de conversar, de explicar a doença do seu paciente, né? Quem se preparou, quem se formou, quem estudou, quem conhece as doenças, o corpo, né, a anatomia, a bioquímica, somos nós preparamos para isso, né? Então, isso é muito importante. Em Cuba, nós na matéria que nós tínhamos de MGI, por exemplo, quando nós tínhamos um caso de alcoolismo, numa família, o que nós fazíamos, né? Nós éramos obrigados a fazer isso, coisa que eu faço também aqui no Brasil, depois que eu vim para cá, né? E as pessoas às vezes ficam assustadas, né, com essa minha relação médico-paciente, né? Você ir conhecer o habitat desse paciente, você conhecer a realidade do seu paciente, onde ele mora, como que é o seu dia a dia, né? E você fazer uma certa reunião familiar, né, com o seu paciente e tentar junto com a família, né, buscarmos um meio, né, para solucionar esse problema. Dr. Vladimir, com certeza, sabe bem do que eu estou falando, né? Nós éramos, os professores sempre diziam isso, né? E nós fazíamos essa intervenção na família, né? Por que esse paciente é um alcoólatra? Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo, ele é uma doença, né? Ele é uma doença. Às vezes as pessoas falam, isso é falta de vergonha, é falta do que se fazer. Não, ninguém bebe, né? Desenvolve uma doença, um alcoolismo, porque quer. Por trás desse alcoolismo, por trás dessa cachaça, tem um problema, né? E muitas das vezes a gente perde, às vezes a gente se concentra mais no alcoolismo de querer saber o porquê, né? O porquê, né, dessa situação. Né? Então, isso é muito importante, vincular a população, vincular a comunidade no seu processo de saúde-doença, de saúde-enfermidade, né? Que eles possam conhecer a sua doença e juntos traçar metas, traçar um norte para que essa recuperação ela seja favorável, né? Essa competência cultural, valorização dos diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral resolutiva, né, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito. Isso é muito importante, né? Sempre respeitar as diversas culturas que existem nessa comunidade, os diversos saberes, né? Eu como médico, o Dr. Vladimir como médico, né, os outros médicos também que tem no grupo, nós não podemos jamais, né, desfazer dos outros conhecimentos que existem na nossa área, né? Sempre respeitar religiosidade, respeitar cultura, respeitar os diversos saberes. Por exemplo, eu fui criado, minha mãe me levava em benzedeira, às vezes, né?
E isso ainda no Brasil é frequente, né? Isso é frequente. Então, nós, como médicos, nós temos que aprender a respeitar, valorizar a cultura dessa comunidade, dessa população, né? Valorizar os saberes que eles não foram, eles foram repassados, né, por nossos ancestrais. Então, a gente tem que respeitar isso, né? O conhecimento fitoterápico, né, Dr. Vladimir bem disse, isso é muito importante, né? Não é porque eu sou médico, eu me formei, tenho um diploma, eu vou chegar na Dona Maria que faz um chazinho, né, para o seu filho, para o seu neto, que está com uma diarreia, está com uma dor de barriga, e dá para ele que eu vou chegar no consultório e vou brigar, vou faltar com respeito, né? Mesmo que às vezes a gente sabe que não resolve no momento, mas a gente fala, Dona Maria, a senhora fez muito bem, que bom, né? Ou seja, desde que isso não coloque em risco, né, a saúde, né, do meu paciente. Né? Isso é muito, muito, muito importante. Valquíria, por gentileza, passa o slide. Essa integralidade, já falei também, doutor Vladimir já falou, acredito que não é preciso eu frisar, né, nesse quesito, né? Essa assistência integral contínua e organizada à população adscrita com garantia de acesso e recursos complementares, né? É justamente isso, né, que eu falei agora há pouco, né? Não adianta eu dar uma atenção, eu diagnosticar o meu paciente, por exemplo, com hipertensão, e ter toda essa dificuldade, todas essas burocracias, né, do meu paciente, ele retornar a ter uma consulta comigo, né? Às vezes nós temos que ter essa sensibilidade de desburocratizar o acesso desse paciente à saúde pública, né, ao SUS, né? E de certa forma, se o paciente ele necessita uma outra atenção especializada, a gente está sempre orientando, a gente está sempre buscando melhoria da saúde desse paciente. Muitas das vezes não está sobre o nosso alcance, né, porque infelizmente não depende somente de nós, como médicos, né, depende do poder público, depende dos gestores municipal de saúde, secretário de saúde, prefeito, e por aí vai, né. Essa participação social, né, já sabemos, né, que é a participação de toda a comunidade, né, de todos os agentes, né, que são corresponsáveis por essa construção dessa saúde na comunidade. Essa intersetorialidade também, né, sempre está levando o paciente a outros setores que possam estar dando essa melhoria ao seu paciente, né. O fortalecimento da gestão local é também esse diálogo, né, o médico ele sempre tem que ter esse diálogo aberto com a gestão local. Frisando um pouco, passando um pouco, já que o motivo, né, dessa conferência é justamente nós, como profissionais, médicos de saúde, família e comunidade, estarmos passando um pouco dessa experiência que nós temos, né, como profissionais no nosso dia a dia. Eu, particularmente, uma das coisas, às vezes, que eu enfrento, que eu sempre tive dificuldades em exercer a minha profissão como médico de família e comunidade, que eu sou apaixonado por essa especialização, é a questão política. Isso vocês vão ver muito quando vocês se formarem, né? É uma dificuldade muito grande que a gente encontra, né? Às vezes são alguns obstáculos, né? Onde as pessoas às vezes querem utilizar dos nossos conhecimentos, do nosso trabalho para se autopromoverem, né? Então, às vezes a gente tem que ter jogo de cintura, tem que ter cuidado, né? Eu, assim que eu me formei, que eu vim embora de Cuba, eu fiquei apaixonado, né, na verdade ainda sou, né, apaixonado pela medicina. Eu acreditava que eu podia mudar muita coisa, e não é bem assim, né, não é bem assim que acontecem as coisas. Infelizmente, a gente depende muito, né, do poder público e infelizmente não está sempre ao nosso alcance, tá? Valquíria, por favor, passa o próximo slide. Tá, eu gostaria aqui de estar comentando com vocês uma experiência,
né, que eu tive logo nos meus primeiros anos de formado, é uma experiência que eu tive como médico de família e comunidade. Eu acredito que isso daqui vocês vão tirar como o que de fato é ser um médico de família e comunidade. Eu vou ler, tá bom? A dor, longe de ser somente uma resposta fisiológica, uma sensação desagradável gerada por estímulos externos, também tem gênese interna. Esta seria a dor não sentida, mas sim vivida. Viver com essa dor nos leva a uma cronicidade da mesma. Abramos as portas, as janelas e deixemos que ela escape e nos jardins da nossa existência brinque e faça experiência da metamorfose, dor, alegria. Vivamos os contrários da nossa inexorável condição de ser gente. Essa experiência da dor me faz lembrar um episódio que vivenciei logo no meu primeiro emprego, como clínico geral e médico de família num lugar ermo do Brasil. Já era no turno da tarde. Uma jovem mulher adentra meu consultório. Pensei que seria uma consulta como tantas outras de rotina, acompanhamento, educação em saúde, prevenção e promoção. Nesta consulta tive a certeza que a cura começa de dentro para fora, que perdoar também faz parte do processo saúde-doença. Esta jovem vinha há anos, há mais de 20 anos, sendo tratada de uma suposta doença somática, e que ao final, com a simples possibilidade de uma escuta ativa e de ser aconselhada, acolhida, respeitada, olhada nos olhos de forma afetuosa e demorada, descobriu que sua doença era a doença do século, a doença da indiferença humana. A partir de uma anamnese cuidadosa, sentida e atenta, identifico a origem das suas intermináveis dores de cabeça intratáveis. Gastrite, insônia, ansiedade. A gênese de tudo era um velório inconcluso que ela vivia, pois enfrentava um luto patológico com a perda de sua mãe. Após ter sentido a dor do outro, ter sido paciente junto com minha paciente, decidi retirar o diazepam, o omeprazol, o dipirona. De início, houve uma resistência. A paciente exclamou com um olhar desconsolado e despossuído de qualquer coisa. Mas, doutor, o senhor está louco? Não posso viver sem esses medicamentos. Com calma e um sorriso, lhe tomei pela mão e lhe convidei a passear pelos jardins de si mesma e deixar que o enterro de sua mãe acontecesse, pois o velório ainda estava ali. Falei-lhe então: deixe que a vida continue, desfaça as amarras que lhe impedem que a vida siga seu processo infinito de construção, pois somos seres para o ainda não, pois o destino de todo morto é ser enterrado. Façamos o enterro dele? Calma, não estou lhe convidando a lançar quem você muito amou e morreu no esquecimento. Muito pelo contrário. Estou lhe convidando a dar vida ao morto, pois permitir que quem morreu encontre seu lugar entre os mortos é deixar que ele ressuscite em nós. Sem delongas, a paciente contestou: não posso. Perguntei-lhe então: por que não? A paciente, já com lágrimas nos olhos, me respondeu: quando minha mãe morreu, estávamos brigadas e não pude lhe perdoar e nem despedir-me dela. Perguntei: e o que seria possível para que você perdoasse? Respondeu, já com lágrimas nos olhos, e concluiu dizendo: faz exatamente 5 anos que não vou ao seu túmulo. Ainda com minha mão sobreposta a ela, lhe convidei a ir ao túmulo. Ela, ainda com lágrimas, abriu um sorriso meio desconfiado e me perguntou: mas, doutor, o senhor não tem nada a ver com isso. Por que faria isso por mim? Então lhe respondi: de fato, não tenho nada a ver, com isso, mas tenho muito a ver com sua saúde. Sem hesitar, retirei o jaleco, coloquei sobre a mesa, a tomei pela mão, peguei o carro e fomos ao cemitério. O caminho foi um silêncio fúnebre.
Não trocamos uma só palavra dita, mas sim palavras feitas, gestos. Ao entrar no cemitério, lhe falei, aqui está a sua cura, perdoe. Aquela mulher se lançou sobre o túmulo de sua mãe em prantos. Seus dedos cavavam a terra como um garimpeiro escava o solo, à procura de tesouro. E eu de lado sorrindo. Agradeci a Deus por aquele momento, pois entendi que um bom médico, por mais conhecimentos, especialidades, títulos, técnicas, se não for especialista em gente, tudo é em vão, pois um médico que só sabe de medicina, nem mesmo de medicina ele sabe. Este é um desafio da medicina moderna e da ciência moderna, a de preparar profissionais especialistas em gente. Essa foi uma experiência que eu tive, eu escrevi. Isso foi publicado em Goiás, foi publicado aqui no Tocantins, foi publicado no Maranhão e em alguns outros estados. Tá? Por favor, passa o próximo slide. Então, e aí eu convido os futuros galenos, aos futuros médicos, a fazer uma interpretação dessa imagem, né? O que essa imagem lhe traz, né? Que tipo de profissional você quer ser? Você quer criar esse muro, essa dificuldade, esse abismo de que os seus pacientes têm até você, ou quer ser um profissional que, de fato, faça a diferença na vida das pessoas? Eu sempre digo para meus pacientes, para os meus alunos, alguns aqui já passou por mim, a Ana Clara, a Valquíria, né, a Mariana, que eu me lembre, sim. Então, que tipo de profissional você quer ser? É pelo dinheiro? É pelo status? Eu peço a Deus que nunca se formem, de verdade, né? Então, essa experiência ela é muito bonita, né? Eu sou muito grato à formação que eu tive em Cuba, né? O Dr. Vladimir também foi formado lá, né? Então, medicina de saúde e família é isso, né? É você ter essa capacidade de promover essa saúde, né? De fato, você interferir de forma positiva na vida dos seus pacientes, né? Então, eu deixo aberto agora, agradeço o convite que a LASAC me fez, de estar participando como palestrante, né, nesse momento. Sempre agradeço também os convites, as oportunidades que vocês me dão, e contem comigo sempre. Durante o tempo que eu estarei aqui em Gurupi, eu quero, de forma amiga, de forma saudável, poder, sim, contribuir com a formação médica de todos vocês. Ao doutor Vladimir, né, receba mesmo de longe os meus cumprimentos, o meu abraço fraterno, né, e a todos vocês também. Se alguém tiver alguma pergunta, algo a dizer, por favor, fique à vontade. Igor, sim, tem a Erika Tenório já manifestou uma dúvida que tinha lá, o Gabriel também. Meus parabéns, Igor, tem experiências maravilhosas também. Eu tenho um monte, mas é muito para contar e sou menos poeta que o senhor. Mas tudo bem, vamos lá. Erika, situações vão acontecer, medos todos temos. Você está em uma fase, muitos de vocês, em que vão enfrentar a primeira vez a sua mais difícil tarefa de um frente de batalha. O consultório, o paciente, a doença, a comunidade. Onde quiera que estiverem, em qualquer tipo de especialidade. Então, medo todos temos. Cabe a cada um de nós lutar contra ele. Situações extremas vão acontecer. Mas um conselho eu dou, dentro de meus 31 anos de experiência, é que quando entre no consultório, quando entre em uma casa, quando entre em algum lugar público ou privado, olhe na cara das pessoas e dê o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Quando alguém venha com uma pedra na mão, não lance outra.
tenta evitar que essa pedra seja lançada. Como posso te ajudar? O que está acontecendo? Doutor, Sim. desculpa interromper. Eu acho que o fone do senhor está dando interferência. Tem como usar o som do celular? Aí. Aí, parou. Sim, tá escutando. Desculpem. Então. Obrigada. Doutor Vladimir, me perdoe. O senhor me fez uma pergunta, bem na hora a minha conexão caiu. Por gentileza, se o senhor puder retomar o pensamento, eu agradeceria. Eu estava te exaltando, não estava te perguntando. Estava te parabenizando por essa tua experiência colocada aqui, com muito bom gosto e até poético. Você tem que publicar isso no livro, tem que fazer um livro, tem que escrever, viu? Estava querendo ajudar a Érica aqui a entender o que todos nós passamos. Estamos passando, sempre encontramos alguma situação difícil para com pessoas. Lidamos com gente, como você falou, médicos de pessoas, médicos de gente. E nem todo mundo vem com flores, muitos vêm com pedras. A predisposição de indivíduos que vêm a nós com atitudes agressivas, nós me refiro à equipe e até ao médico mesmo lá no consultório. Temos que tentar contornar da melhor maneira possível. Temos que primeiro nos situar em tentar entender ao outro. Que colocar-se no lugar de aquela pessoa por acontecendo isso. E muitas vezes intermediar entre equipe e paciente. Às vezes você está no consultório e não sabe que discussão está acontecendo lá fora, que o paciente quer ser atendido por alguma razão. Então, nessa equipe, você tem que modificar as atitudes e enfrentamentos e palavras da equipe. Eu sempre falo para a minha equipe que quem coloca o pé na unidade precisa de alguma coisa de nós. Ainda que seja um bom dia, que deseja. Ou uma orientação aonde tem água para beber ou um banheiro para utilizar. Então, esse tipo de coisa tem que ser vista desse jeito. A atitude em quanto a conduta médica e pacientes que hayan que querem ter fotografia, tem que ter outra avaliação, você tem que conduzir isso. Isso já é uma aula de relação médico-paciente e clínica. Então, fazer entender, ajudar. Ao princípio, você vai enfrentar isso. Não tem fórmula mágica. Todos nós passamos por isto. De aí a importância de conhecer o próximo. Quem que eu vou atender? Quem é essa pessoa, onde mora, como chegou aqui, qual foi a dificuldade que tive para chegar, quais são as dificuldades que tem lá, qual é o problema de saúde que ele, individual e coletivamente na família, ou no lugar onde vive, está tendo. Tem situações em que outros setores da comunidade e até gestores políticos e administrativos têm que interferir. E você tem que chamar eles, olha, aquela situação ela tem que ser resolvida de tal jeito, ou terá consequências. Enquanto à saúde da população, enquanto à saúde física, mental, da equipe também. Então, você agradece a Deus por ter passado por ele e amanhã pedir para que seja melhor. E tentar prever esse tipo de situação. Andar na comunidade, ou pegar o carro, ou pegar uma bicicleta e correr atrás de um paciente, ou ir a visitar. Chegar em casa de alguém na hora do almoço e levantar a panela para ver se tem muita gordura ou sal na comida, isso também é medicina. De família e comunidade. Verdade. Chegar na hora da manhã e perguntar o que temos para tomar café. Essa liberdade não é o primeiro dia, não. Demora para conquistar, mas você pode conquistar sim. Ir de casa em casa e saber quem pode trazer-nos um problema maior ou menor para a comunidade ou individual ou para a equipe ou para nós mesmos. Tá certo? Identificar. Eu falo, como Bárbara Starfield, falou, a porta de entrada à saúde e atenção básica, consultório de medicina familiar,
essa porta de entrada não está só ali na unidade, está na casa do paciente, porque você representa ela. Você tem que ir até lá. Quem conhece onde pisa, sabe onde pode afundar. Então, nós precisamos conhecer. O que eu fiz nos primeiros 2 anos em Crixás do Tocantins? Eu visitei todas as casas da cidade e do sertão, para ir aprendendo qual é a fazenda que tenho que visitar, etc. Visita domiciliar tanto na cidade como lá no sertão. A longitudinalidade como característica, uma das características fundamentais da atenção primária, saúde, da atenção básica, longitudinalidade. Hoje, já eu vi meninas que fiz parto e que estão grávidas hoje, aqui no Brasil. Em Crixás, nem tanto, mas já encontrei algumas gravidinhas que eram menininhas, que eu atendi como crianças, e hoje são mulheres mães. E pessoas de 50 anos que hoje têm 70 e estou cuidando delas. Longitudinalidade. Você ver ao longo do tempo aquele indivíduo e prever que ele tenha uma longevidade à altura dos indicadores para não ultrapassar outras questões de saúde. Tem outra pergunta que fizeram aí, não sei se o Igor viu, referente a pressão por indicadores, pressão administrativa por indicadores. Eu me siento com minha secretária a discutir esses indicadores. Como que podemos ajudar? E como trabalhamos em equipe, chamamos os agentes comunitários para fazer a sua parte em esses indicadores de saúde. Se eu tenho que ver hipertensos em 6 meses, se eu não vejo, a gente vai ter que ver para poder cumprir metas. As minhas grávidas, eu tenho minha questão particular no computador, uma tabelinha lá de todas as grávidas que eu atendi em todo esse tempo que estou em Crixás do Tocantins, desde o primeiro dia, quantas consultas fez, se faltou alguma, ir atrás dela, ir em casa, porque você não foi. Tanto a técnica, a enfermeira, o agente comunitário, eu depois para fazer a consulta. Tá certo? Então, é questão particular de cada médico gostar do que faz. Goste do que faz e farás bem. Seja médico, seja humano e seja humilde. Aquela palavra mágica de bom dia que deseja é fundamental olhando nos olhos da pessoa. E já conquistamos muitas coisas com isso. Eu falava de que você é médico de família, mas tem que ser emergencista, tem que ser obstetra, tem que ser ortopedista, tem que ser ginecologista, psicólogo, sobretudo psicólogo. Se você estudou em Cuba, tem que saber que tem que ser psicólogo. Justamente, porque lá você tem um pediatra, se tem um pediatra, um ginecologista, um clínico e um psicólogo na equipe de trabalho do especialista em medicina familiar. Fazer um bom diagnóstico de uma apendicite é fundamental porque leva um tempo precioso para poder operar, porque pode estar matar. De uma gravidez ectópica, eu aprendi a detectar gravidez. Na minha época não tinha planoteste, nem um exame de sangue para dizer que está grávida. Você fazia um toque, tempo estacional, e diagnosticava a gravidez e começava um pré-natal. E depois mandava fazer ultrassom com 20 semanas. Hoje tu faz ultrassom com 6, 7 semanas, tem equipamentos e todas aquelas coisas que eu tinha. Doutor, eu me lembro até hoje em Cuba, os professores ensinando, né, quando a gente estava em obstetrícia, a diagnosticar a gravidez com o trato vaginal, né? E eles sempre falavam, toca na ponta do seu nariz e sente a textura. Eu não contei para muitos dos que estão ouvindo esta palestra, que por Crixás passou muitos dos médicos que estão em esse Brasil afora comigo, e vieram médicos revalidantes também. E a todos, inclusive quando eu dava aula na UNIRG, eu tocava a narina e tocava o lábio para mostrarle quando um colo pode estar mole por gravidez ou pré-menstrual, ou gravidez, a moleza do colo quando vai menstruar ou quando está grávida se não menstruou. E o tamanho do útero, ou o diagnóstico clínico de ectopia.
gravidez ectópica. Yo fiz 3 diagnósticos en Concepción de Tocantins de gravidez ectópica. En cambio, los colegas no acreditaban el diagnóstico hasta que no hicieran ultrassom. Digo, todo bien, pueden confirmar, mas que sea rápido, porque a intervenção cirúrgica é quase certa. Eu fiz um diagnóstico de gravidez ectópica, tive o prazer de fazer já, na roça, né? Quando eu trabalhava no interior de Colmeia, eu atendia também na zona rural, uma população muito, muito grande também, né? Então, lá como a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, né? E eu agradeço muito isso, a formação em Cuba, né? Porque eu lembro que meus professores sempre eles falavam, vocês têm que se preparar como médico, como se vocês fossem trabalhar em cima de um monte, numa área sem tecnologia, né? Então, eu até exorto os acadêmicos de medicina a serem bons em semiologia e clínica. Através disso, vocês com um bom exame físico, com uma boa anamnese, vocês já têm 80% do diagnóstico de vocês. Isso é de suma importância, suma importância. Lembrando que exames, a maioria deles são complementares. Exatamente, para complementar o nosso raciocínio clínico. Exatamente. Outra questão, quando eu falava, colocava aqueles conceitos, eu falei resolutividade. Existe um caderno da atenção básica, não lembro o nome, que dá procedimentos na atenção básica. Você tem que fazer todos aqueles procedimentos no seu consultório, em qualquer lugar onde estiver. Só falta em aquele caderno, mas está em nossa Bíblia de Medicina Familiar, que é o livro básico da especialidade, a inserção do DIU. Todos os residentes y muchos de los internos que pasaron conmigo aprendieron a colocar DIU y todos tienen que aprender a suturar cualquier cosa. Sí. Sí, cantoplastia, retirada de uña, anestesia local, biopsia, tudo aquilo que for possível fazer no consultório, você vai fazer lá. Doutor, sabe retirar um pólipo, essas coisas tem que ir aprendendo porque são coisas simples que no consultório se faz. Sim. Tá certo? É verdade. Doutor, uma experiência que eu tive, uma paciente que eu tive de 26 anos, ela sofreu um abuso sexual, né, e teve uma dilaceração, né, da sua vagina, né, então ela teve vários traumas psicológicos e físicos, né, então essa paciente, ela ficou há mais de 2 anos sem ter contato sexual com ninguém, porque ela tinha vergonha do seu órgão genital, né, e então eu fiz uma intervenção, né, chamei psicólogo, chamei todo mundo, né, e até que eu consegui, ela me permitiu que ela me deixasse eu examiná-la, né, e então, no interior, eu fiz uma ninfoplastia nessa paciente, né, Isso. Eu fiz uma ninfoplastia nela, reconstruí o conduto vaginal dela, e essa paciente eu nunca me esqueço, depois de 2 meses ela retornou ao meu consultório chorando, agradecendo que ela retomou a sua vida normal, né, a sua vida sexual normal, então isso é muito gratificante para a gente. Sim. Igor, são muitas histórias, muitas coisas. Já eu vi até ílen perforado e tive que retirar sangue de 3 meses, hematometras, antes de fazer um hematocolpus, aquele sangue na vagina, que parecia um beijigoma, vulgarmente chamado beijigoma. Na hora de retirar a urina, porque nem conseguia urinar, aí vimos que estava fechada a vagina da paciente com 12 anos, e aí tivemos que fazer uma intervenção para retirar aquele sangue lá. E são questões que no dia a dia se vai fazendo. E quando você se torna responsável de uma comunidade, todo mundo depende de você. Pode vir outro médico, não, eu quero falar primeiro com o meu médico. Aí você se torna um médico de família. E esse carinho com que você trata as pessoas, esse abraço, esse entender psicológico do paciente,
é fundamental na vida de todos os médicos de família. Ok? Pessoal, é muita história, é muita coisa para que o médico de família se sinta realizado. Mas uma das coisas que eu prezo na especialidade é a longevidade, a longitudinalidade em o trabalho. Precisa tempo para conhecer pessoas. Uns vão, outros vêm. Alta rotatividade de médicos no consultório faz com que as pessoas, os pacientes, se sintam mal com respeito à possibilidade de não serem entendidos por as pessoas. Tá bom? Então, essa é a nossa realidade. O Brasil é um mundo grande. Nem todo el que entra na faculdade conhece o interior do Brasil com todas as dificuldades que se tem nessa vida. Tem cidades em São Paulo, onde alguns colegas que já se formaram, foram alunos, hoje são esteticistas. Então, eu preciso que vocês compreendam a necessidade de sentir-se médicos em aquilo que melhor se sienta. Tem que ter perfil para termos um bom médico de família e comunidade para fazer essas ações de saúde na comunidade. Tem que ter esse perfil. Se não se tem, vocês, desculpa que esteja andando muito, mas desculpe, são questões pessoais aqui. Vocês precisam aprender medicina e aprender a fazer medicina em uma comunidade. E muitos de vocês vão passar pelo consultório de medicina familiar. Se preparem que vai enfrentar, às vezes, situações extremas, sejam pacientes condescendentes, sejam humildes e tratem a equipe para que a equipe faça por vocês aqueles que vocês não consigam fazer. Não sei qual é a experiência do Igor aí em Grupi, mas eu conheço o Grupi, conheço aqui e já passei por muitos municípios desse estado do Tocantins. Igor, doutor, sua vez. Doutor, só falar rapidinho. Muito obrigado. Me abraços. Pode falar, Valquíria. É uma experiência que eu fiquei maravilhada e que é muito comum de acontecer. A interação entre o paciente e o médico não é mais só paciente e médico, é como se fosse uma amizade da família. Eu lembro que eu estava acompanhando até a doutora Cássia, que eu admiro muito ela, a filha do doutor Vladimir, e chegou uma paciente que ela estava com depressão profunda e ela não queria atendimento com outro profissional que não fosse a médica, a doutora. E é muito interessante isso, a confiança que o paciente tem com o médico da família, o contato que tem, eu estava vendo ali o comentário, ganhar verdura, ganhar fruta, porque tem esse carinho do paciente com o médico, é uma coisa fascinante. E, doutores, o pessoal aqui do chat perguntou como é que é o MFC, né, a Medicina da Família Comunitária, lá em Cuba, em comparação aqui do Brasil. Vai responder, Igor? Sim. Eu sou suspeito, né, de falar sobre a medicina de saúde, família e comunidade. É fantástico. Eu confesso que o que me fez me apaixonar pela medicina mais ainda, né, foi a saúde de medicina e comunidade de Cuba, né. Primeiramente, o médico ele é preparado, né, para ter uma resolutividade, né, para saber diagnosticar e saber, né, ter essa capacidade de ter uma resolutividade, né, do problema de saúde da população, né. O médico de família, né, é um profissional que ele está eminentemente inserido na dinâmica dessa comunidade, né? Ele conhece essa comunidade como ninguém, né? Como eu falei, volto a dizer, né, que desde o primeiro ano da minha formação em MGI, uma matéria que nós tínhamos, que é Medicina Geral Integral, né, nós éramos obrigados a fazer uma análise da situação de saúde de uma determinada área, né, onde eu ia fazer essa análise e ia descobrir quais são os elementos, quais são
as comorbidades que tem nessa área, e eu ia planejar um plano de ação, ia desenvolver um plano de ação para instaurar nessa comunidade, né? É uma formação que eu acredito que o Brasil deveria ter mais... Aqui tem, grupito tem, desculpa que te interrumpa, mas o residente no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, tem que apresentar o diagnóstico situacional. Doutor, o fone está dando interferência. Ótimo, doutor. É verdade, desculpa, aqui tem mesmo, que tem sim, de verdade. Sim, né? Tem que fazer. Sim, né? É Então, muito interessante isso. Uhum. Isso é muito importante, isso é de grande valia para a formação médica, né? Um profissional, ser esse profissional integral, como bem o doutor Vladimir falou, um médico de família, ele não é somente um clínico geral, ele é tudo, ele é obstetra, ele é pediatra, ele é psicólogo, ele é pastor, ele é padre, ele é tudo, né? Orientador espiritual. Tudo. Deixem colocar... Sim, Igor, desculpa. No primer año, pelo menos na minha época, año 89, yo tive que hacer un ano, primer año, son 4 anos. O primeiro é de familiarização, onde você vai conhecer, onde vai trabalhar, com quem vai trabalhar e quais serão os seus pacientes. Ao terminar esse ano, aí apresenta um diagnóstico de saúde. Ese diagnóstico va a ser su avaliación final también, porque los problemas de salud identificados en ese primer año van a tener que ser modificados a lo largo de 3 años. Es decir, es tiempo dependiente. Y así fue como yo me formé. Yo tuve que hacer o título. Quien escolhió a tesis de grado que yo tuve que hacer en mi defensa como especialista en medicina familiar, no fui yo, fue a comunidade. Eu reuni 80% da minha comunidade, apresentei problemas identificados na área de abrangência, sabe qual foi o problema que eles quisieron que eu investigara? Voy a falar en español, deserción escolar. ¿Qué estaba aconteciendo en una escuela politécnica que tenía mucha evasión escolar? Aí eu falei, gente do céu, mas tem tantos problemas desse... Não, o maior problema que estamos identificando aqui é aquele. Estuda ele e dá uma solução para o problema. Caramba, tive que virar psicólogo. Tive um ano para entrevistar desertores, os que saíram da escola, que foram, que não quiseram estudar mais, famílias, aplicar testes psicológicos. Foi muito interessante. Aprendi psicologia, gente. Aprendi muita coisa. Aí tive que buscar professores que me ajudaram a interpretar todo aquele arcabouço. E dei soluções que vieron a refletir después en políticas públicas, o Ministerio de Educación, o a provincia, o Estado en educación. Ahí quería que yo fuera un médico escolar da provincia, do Estado, que yo transmitiera esa idea en todas las escuelas. Digo, no, gente, yo gosto de medicina, no quiero ser pedagogo ahora, no, y menos un burócrata de educación, no, yo quiero ser médico. Eles me propuseram muitas coisas lá, mas continuei na medicina de família. Muito legal, nossa senhora. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? O nosso tempo já extrapolou, mas estava tão legal que eu não estava querendo interromper. Mas se alguém tiver alguma pergunta... Doutora, a gente não está ouvindo o senhor, o senhor desligou o microfone. Desculpe, tinha desligado. Doutor Igor, eu que vocês conhecem mais que eu aí,
Los otros alumnos de medicina me conocieron del 2007 al 2013, que yo salí de UNIRGUI, mas continué con interno de 2013 a 2016 em Peixe, do Tocantins. Então, tem muitos colegas trabalhando em Gurupi que foram alunos meus. E eu me sinto realizado cada vez que vejo um colega meu que é vascular, é cardio, é ginecologista. E a UNIRG deu bons frutos. Temos médicos da UNIRG tocantinenses de Gurupi que são referência em São Paulo de muitas outras especialidades. O Brasil afora. Na Bahia nem se diga, é muita coisa. E eu me sinto realizado, muito realizado, em que tenha colocado um grãozinho de areia na formação de muitos colegas e quizá em algum de vocês que está escutando hoje. O que possa transmitir para vocês em ensinamento clínico, contem comigo. Estou em Crixás do Tocantins e eu gosto de ensinar. Muito obrigado, pessoal. Igor, a sua vez. Que bom, doutor. Obrigado, obrigado. Eu também me coloco à disposição, desde já, todos os acadêmicos de medicina aqui da UNIRG, embora eu comecei há pouco tempo na preceptoria, mas as portas do meu consultório estão abertas para todos vocês. Podem ir sempre que possível, sempre que quiser. O pouco que eu sei, eu quero sim repassar para vocês. E já vou aproveitar o movimento, já vou convidá-los a fazermos um trabalho de intervenção em saúde aqui em Gurupi, a nível municipal. Aqui em Gurupi eu tenho observado que há uma grande incidência de acidentes automobilísticos. Por que não fazermos uma intervenção no trânsito de Gurupi, levar saúde ao trânsito de Gurupi, né? A essa comunidade, aos motoristas, ensinar a população a esses motoristas. Eu já fiz esse trabalho, né? Eu tenho ele até, eu acho que está no meu computador, né? Tem um outro trabalho também que tiveram interesse de levar ele para a África, estão querendo colocar ele na África, né, que é a possibilidade de criarmos, cada UBS criar uma horta comunitária e levar os seus velhinhos, as pessoas, né, para mesmo cultivar as suas hortaliças e as suas plantas medicinais também. Eu já mandei fazer até o slogan, eu já tenho meu slogan, e isso já está lá na África, estão querendo me levar para lá para levar a cabo esse projeto. Então, tenho muitas ideias, muitas coisas que a gente pode trabalhar juntos, né? Eu me coloco à disposição. Doutor Vladimir, foi um prazer inenarrável em conhecê-lo, embora... Prazer todo meu. Antes de terminar, deixa eu te falar, a visita domiciliar é muito boa. Você toma café, lancha, almoça e janta em qualquer lugar, sem problema. Sim, é verdade. Seja feliz. É verdade, É verdade, doutor, né? E sem dizer a necessidade, gente, a visita domiciliar ela é uma ferramenta de um valor incalculável, vocês não têm noção, né? Então, eu também agradeço, né, o convite da LASAC, a confiança, né, de estar me convidando, eu me sinto lisonjeado, sem titubear, aceitei o convite, né? E eu só tenho a agradecer. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, arrocha. Acredito que não tem mais perguntas. Muito obrigada, doutor Vladimir, doutor Igor, por compartilhar um pouco do conhecimento, da vivência de vocês. Foi ótimo. O pessoal gostou bastante. Então, finalizamos assim a nossa segunda oficina. E a gente agradece a participação de todos aqui hoje. Foi muito legal. E espero que todos tenham aproveitado. Boa noite, gente. É isso. Muito bem, obrigado. Se alguém tiver interesse, podem me seguir lá nas redes sociais. Eu escrevi aqui, pode seguir meu Instagram. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade, que eu me coloco à disposição sempre. Boa noite. Doutor Vladimir, pediram aqui também. E doutor Igor, também o doutor Igor, que ontem foi aniversário dele, viu, gente? Olha, feliz aniversário, doutor.
Verdade, ontem eu fiquei Feliz velho. aniversário! Nossa, Feliz foi aniversário. muito ontem, Valdívia, doutor Igor. pidieron o quê de mim aí? Instagram? 33. Isso, pediram aqui no chat, Instagram do senhor ou alguma rede social. Doutor Vladimir, Instagram, Facebook. Y voy a dar el número telefónico aquí, voy a colocarlo aquí. Tá. Agradeço muito, gente. Ese es mi WhatsApp. Yo tengo ahí unos 2000 contactos, pueden incluir más, no hay problema. Lo veo, Igor. ¿Ya salió? Não, Não, saí não. Eu faço, a pandemia agora me ensinou uma coisa, fazer grupos de 250 telefones pelo WhatsApp. Aí eu mando informações que quero que todo mundo veja e utilizo esto desde o ponto de vista epidemiológico, clínico, faço Isso todo. é muito Aí todo dia eu dou um alô com uma informação em saúde para todo mundo, todos meus contatos, e peço para que, aí nos grupos que estou, que me tem por aí, donde me adicionan, yo coloco una mensaje de salud. Entonces, el único problema es que yo tengo que combinar siempre con la Secretaría de Salud o tiempo de respuesta para WhatsApp. Entonces, o es en la primera hora o es en la última hora da mañana o a tarde para respuestas. Porque a veces no da ni tiempo. Uhum. Imagino. Sim, eu também. Se alguém quiser escrever, pode ficar à vontade. E tão pronto eu visualizar e responder sim, tá? E se eu não souber, eu procuro no livro. Nos vemos. Pessoal, até mais. Muito obrigado pelo convite. Eu coloquei aí abraços a todos vocês. Tá certo? Tchau. Obrigado. Tá bom. Até mais.